Galera, bem-vindos a esse que é o último vídeo da primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things. Coisas Estranhas. Vim aqui para fazer esse desfecho da primeira parte da quinta e última temporada. E começamos bem. Eu diria que num todo, e esse episódio, nós temos um início de primeira metade aí da última temporada, muito bom. Esse foi um episódio mais longo, mais demorado. Então a série ela vem numa crescente na parte de tempo de cada episódio. Tem cerca de 1h30, se não me engano, esse episódio. Eu assisti 2 vezes. Eu já assisti faz alguns dias. Estou aqui gravando hoje para vocês. E a primeira eu quero começar agradecendo. Teve um bom engajamento esses vídeos aqui no canal. Se levar em consideração as proporções do tamanho do canal, teve um retorno bem legal. Vocês curtiram o vídeo. Peço que vocês, se gostarem desse, curtam também. Tivemos comentários, o que também é legal. Teve até uma pessoa que indicou, deu uma sugestão de melhoria aqui para esse formato de vídeo. Mas eu agradeço, mas eu gostaria também de saber de vocês teorias. O que vocês acham que vai acontecer com a série daqui para frente? O que vocês estão achando da série? O que vocês... Teoria de conspiração, as ideias malucas de vocês. Botem nos comentários pra gente conversar. Eu quero muito saber o que vocês estão achando. E esse é um episódio do qual nós temos bastante coisas que dá para teorizar, saber para que rumo que vai a série. E dentro disso, dessa vez, os outros 3 vídeos que eu fiz, eu não assisti nenhum outro tipo de conteúdo. Apenas ia lá, assistia o episódio e vim aqui falar para vocês o que eu achei do episódio, minhas ideias, etc. Dessa vez eu peguei e assisti alguns canais que são já mais focados nesse tipo de conteúdo, para ver ali a ideia deles. E um desses canais é o da Natália Kreuzer, Natália Kreuzer, eu acho que é o nome do canal dela, que é o nome dela. E ela falou algo que me chamou a atenção e é algo interessante. Eu não havia pensado. E é o seguinte, nesse episódio nós temos o desenrolar então do episódio, vocês já assistiram, por isso que vocês estão aqui. Acredito que vocês clicaram no vídeo para ver o que eu vou falar sobre. Acontece que nós temos aí, o nome desse episódio se chama Feiticeiro. E quem é o feiticeiro? Will Byers. Dessa vez o Will saiu de uma... Até parece um pouco uma jornada do herói, né? O arco do Will. Porque ele vem ali desde a primeira temporada, só, né? Só fica aqui, só sentindo aqui, irmão, e as coisas acontecem com ele. Muitas vezes ele tá perdido, não aparece na série. E dessa vez o Will, através dessa rede de conexão, ele manifesta os seus poderes e tem aquele desfecho ali dele conseguindo, assim como o Vecna, derrotando os Demogorgons com o mesmo tipo de poder. E aí no canal dela ela levantou uma questão que é a seguinte. Eu tava com a visão que até o momento parecia que, bom, nós antes só tínhamos a 11 com os poderes contra o Vecna. Daí vimos que no final do episódio a On chega até o centro ali da onde que ela queria, dentro das instalações do exército, achando que o Vecna estava lá, mas quem estava lá era a número 8, que eu esqueci o nome dela agora. Se alguém lembrar, coloca nos comentários. Então, a 8 pode ser uma peça que vai ajudar também. Nós temos a 1, a 8 com poderes e agora o Will. São 3 personagens do lado de cá para combater o Vecna. Pelo menos em teoria, a não ser que a série dá uma mudança aí, mas seria isso.
E ela levantou, e com isso, que eu tava ficando com o sentimento que, cara, cada vez mais tá indo o rumo que não vai ter nenhum tipo de arrasta pra cima dos personagens. Porque aí vem aqui uma parte que eu não gostei tanto. Não é que eu não gostei tanto. Força um pouco a barra do que eu falei do roteiro, já falei em outros vídeos. E o Vecna, dessa vez, ele aparece. O Vecna até então estava sumido. Ele aparece, ele sai do Upside Down, do mundo invertido, vem pra cá e taca o zaralho lá. Ele tá bem mais poderoso. Não dá para saber. Por enquanto, não sei se vai abordar isso na série. O que aconteceu com ele depois dele ter sido derrotado no final da quarta temporada. É que ele tá bem mais forte, ele tá com outros poderes. E no momento que ele chegou ali, ele já poderia ter feito limpa, aniquilado com todo mundo. E o que ele fez? Aí vai um destaque aqui para as mães, hein? A mãe do Mike enfrentou o Demogorgon. E a mãe do Will enfrentou o Vecna, assim, levantou e foi de frente com ele, falando assim, deixa o filho dela em paz, né? E o Vecna apenas faz assim com a mão e joga lá pra lá. Ele poderia já, ali mesmo, ter mandado todo mundo pro arrasta. Mas todo mundo ficou vivo. Ele puxa o Will, tem uma conversa com o Will, no qual ele revela ali um pouco do seu plano. Ele quer pegar as crianças para recriar tudo do zero, fazer um mundo dele, não sei daí. Mas o motivo, então, pelo qual ele tá pegando as crianças é porque as crianças são mais fáceis de se moldar, elas são mais frágeis. Então, elas são ali algo que faz o que ele quer, o plano dele se tornar possível. Esse é o motivo dele estar pegando, então, as crianças. Então, essa parte me incomodou um pouco, ele já poderia ter feito ali tudo que ele poderia. Que ele fala que ele iria acabar com o mundo. Ali mesmo ele já poderia ter acabado com o pessoal que tá atrapalhando ele. Mas ele não, tal, dá aquela valorizada e volta. Aí, acontece o que nós já sabemos, o Will tem ali os poderes dele. E... Então... Mas tirando essa parte... ela falou... Então ela falou algo que eu pensei e falei, nossa, verdade. O Will pegou e se conectou... Ali todo mundo ficou vivo. Assim, o que muito se pergunta é se vai ter algum tipo de personagem, algum dos personagens vai de arrasta. E ela trouxe uma teoria que eu falei, nossa, isso daí é possível. Várias vezes durante a série mostra que quando acontece algo com a turma do mundo invertido, acontece também com quem tá ali, teve algum tipo de conexão, no caso o Will, a Max, outros personagens que no decorrer da série foram tendo algum tipo de contato. O Will, principalmente, que toda vez que sofre algum animal, o Demogorgon sofre alguma coisa, ele também sofre ali no corpo. Então fica aquilo assim, se quando acontecer algo de derrotar o mundo invertido, se isso não vai fazer com que ele também vai de arrasta. E se a gente pegar nessa teoria, todos aqueles que estão ligados de alguma certa forma com o Henry e o Henry barra Vecna, o mundo invertido, pode, no momento em que for derrotado o mundo invertido barra Vecna, também ir de arrasta. Isso tem o Will, a 11, a Max, que a Max agora também nós vimos nesse, que ela está dentro da memória do Henry e daí ela está tentando sair. Foi explicado, ela está perdida ali. Mostrou também as crianças que estão conectadas. E a Max está ligada porque ela teve aquela ligação na última temporada. E a irmã do Mike, eu esqueci o nome dela, a Holly, eu acho, né? A Holly, ela tá porque o Vecna pegou ela e ela tá lá meio que adormecida. E nisso eles estão nessa dimensão. Ela também é um risco de ir pra cima. Até o momento, essa teoria seria mais aí próximo do que seria alguém da série, dos personagens, ter um motivo de realmente virar a raça pra cima.
No mais, seria ali no meio de combate. Porque a forma como foi agora, daria para pelo menos uns 2, 3 ter ido. Mas aí acontece aquilo do Will intervir, o Vecna também, passou um pano lá, fez a limpa no exército, mas no pessoal da principal ali, deixou pra lá. Eu acho assim, o pessoal se comenta muito sobre isso, né, que deveria ter a raça pra cima de alguém do elenco principal. Eu não sinto tanto essa necessidade de ter isso, mas as cenas que são criadas, isso que eu falo, o que o roteiro passa em determinados momentos é muito a favor de que algo como isso ocorra. E daí, como não ocorre, parece que a equipe, os irmãos Duffer, o roteiro está se acovardando de não ir de arraça para cima, o que eu acho que acaba causando isso no pessoal, de ficar esperando que alguém vai de arrasta. Porque claramente essa vinda do Vecna agora dava para ele ter. Todo mundo que estava ali poderia ter ido de arrasta, mas não aconteceu. Mas assim, em suma, bem legal o episódio. Eu gostaria também de falar aqui com vocês uma coisa que é como, como tem referências em Stranger Things. Quem assistiu muito da cultura pop como um todo, barra ainda principalmente isso dos anos 80, tem muitas referências nessa última, teve referência do De Volta para o Futuro, e algo que também eu vi, tem até referência, quem prestou atenção viu, de Harry Potter. Se a gente pegar o Will e todo esse contexto que trouxe agora para ele chegar no nível dele se libertar lá, libertar o sentimento dele, os principais pilares foram o Mike, com as coisas que o Mike fala para ele, e a Robin, que pegou toda mais esse lado da sexualidade dele, porque ele não se encontrava, ela deu palavras para ele no qual ele conseguiu saber, se conhecer mais de si, e fez com que ele libertasse os poderes. Então, mas fora isso, nós temos ali muita coisa do Harry Potter, que é o quê? O Harry Potter, ele é um menino que ele não tem os pais, ele vive com os tios, e ele sente falta de um amor, né, de uma presença ali, de uma família, etc. Que ele encontra nos Weasley. Os Weasley passa isso para ele tem ali, ele é recebido como alguém da família. Já o Voldemort, o que acontece, ele tem lá também as questões dele, de quando é a infância, mas ele acaba não acreditando mais no amor, ele acaba não tendo amizades, e ele acaba se tornando uma pessoa mais fria e desencadeia aquela parte. Se a gente pega o Will, o que acontece com o Will, o Stranger Things, ele não conta nada de novo, ele já pega coisas que estão por aí, mas ele coloca uma nova roupagem e conta diferente. Qual é a questão do Will? Ele tem a família, ele tem o amor, mas ele tem isso da confusão dele com a sexualidade. E daí aqui fica uma parte interessante. Se muito teve um movimento da cultura woke sobre colocar mais isso nos filmes, daí tinha essa troca de tentar trocar raça, etnia de personagens já consolidados, sexualidade de personagens já consolidados, deu bastante ruído, vamos dizer assim, na indústria do entretenimento. E eu acho que essa forma como Stranger Things aborda é mais interessante, porque ele traz já um personagem, ele não muda nenhum tipo de personagem já estabelecido. Eles trazem personagens novos e aborda, no meu modo de ver, de uma maneira mais inteligente. Então traz o Will, vamos falar da personagens que são homossexuais, então vamos trazer as questões, e nós conhecemos o Will, já desde da primeira temporada já vem dando vários indícios do que o Will, ele é homossexual. E no The Last of Us nós temos a Ellie, desde o início já mostrando alguns traços, e é muito mais fácil de você entender a história, o personagem. Eu acho que fica mais
uma forma melhor de se contar isso. E acontece então, eles querem abordar esse tema, eles pegaram o Will. Se a gente for ver, é o mesmo, aquilo que eu falo, o plano de fundo parecido muito com Harry Potter, só que o que muda, o Will ele tem a família, ele tem o amor, mas ele tem essa questão da sexualidade que eles quiseram abordar, ótimo. E daí nós pegamos o Henry, que se transforma no Vecna, que ele é um totalmente ali, ele não se enquadra com a família, desde quando ele é pequeno, ele é diferente, ele não consegue então se sentir abraçado pelo mundo, não consegue se sentir uma pessoa como todas as outras, ele se volta, fica mais fechado, ele é depois, conhece um lado do ser humano não tão legal que é a parte que ele vai pro laboratório, ele é explorado, ele se torna frio, olha só, igual do Voldemort, e acaba indo para um outro lado. O Will, o Vecna, né, o Henry, acaba indo para o outro lado. O Will, por sua vez, ele tem todas essas coisas, e nessa parte que faltava, ele encontra na amizade, na Robin, que passa a mesma coisa que ele, compartilha com ele, nisso ele recebe o amor, e aí nós temos aquele embate dos dois, Vecna e o Will. Para mim, pareceu muito com... Isso me lembrou muito de Harry Potter. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Em suma, pessoal, agora falando do episódio como um todo, como eu disse, esse foi o maior episódio, 1h26, se eu não me engano. Já saiu que o último episódio da quinta temporada vão ter 2h05. A Netflix, ela traz esse formato, pelo menos eu desconhecia, de série praticamente tendo tempo de filmes. Um episódio, um tempo de um filme. Acho legal eles mudarem, ver como que se funciona, se encaixa esse modelo para séries. Eu, particularmente, pelo menos com Stranger Things, não me sinto cansado de assistir o episódio. Comentem aqui se incomoda vocês episódios assim muito longos. Mas para mim não incomodou. Eu assisti 2 vezes, como eu falei. Esse último episódio, ele começa ali, então, demonstrando, né, eles estão ali tentando salvar um menino, mostra essa conexão com o Will. O menino vai para a base. Lá, então, eles têm a ideia de como... Bom, sabemos que o Vecna está pegando as crianças, implantam o menino lá como um espião para saber quais as crianças estão tendo o mesmo tipo de contato com o Henry. Aí vai sabendo as crianças que é para mapear quais crianças que o Vecna quer capturar. E nisso eles querem tirar elas de lá e manter elas seguras. Mas nisso o Vecna ali, né, o Demogorgon, eles acham as crianças, desenrola toda a parte ali de uma ação, das crianças sendo... eles não conseguem interromper isso, as crianças são levadas. E daí tem o ápice, que é o Will virando o feiticeiro Will e salvando ali os amigos de uma tragédia que os Demogorgons iam atacar todos. Essa então é a parte do arco do Will, tá abordando bastante agora nessa temporada. Esse episódio foi totalmente pro Will. Mas, e na parte da 11, nós temos a parte ali que eles estavam dentro das instalações. Também tem uma parte ali que força um pouco. Eles, da forma como ocorreu lá, eles também já não ia dar certo, mas acaba, né, desenrola ali as coisas, facilita um pouco ali para eles e dá tudo certo. E nisso a 1 encontra a 8 e a atriz que faz a Sarah Connor, ela demonstra já saber quem era a 8 ali, e vamos saber, tem muita coisa por detrás também do exército que precisa ser falado mais, o que eles estão querendo. Porque quando eles estão tentando raptar, pegar a On, parece que eles querem, né, ir de arraça com ela, mas a mulher, ele parece que ela não tem essa intenção, não sei se é uma mescla lá com o pessoal, como tinha aquela ideia, se eles querem às vezes usar eles, como tinha a ideia do pai da On lá, né, aquele que tinha um laboratório. A questão é que eles pegaram a 8 e não foi de arraça com ela, estavam mantendo ela lá, utilizando os poderes dela para algo que não ficou muito bem claro, mas ela estava toda ali cercada naqueles partes sonoras, como fosse o mesmo que a On perdeu os poderes, então dá a entender que eles descobriram que aquilo ali
faz efeito neles para eles ficarem fracos, e daí nós podemos perguntar, se a bala ON, a 8, aquilo, será que com Vecna também pode ser uma arma utilizada? Ainda não sabemos. E para finalizar, eu gostaria de falar que achei interessante que esse episódio, ele tá, esse episódio não. Essa temporada, pelo menos a primeira parte, ela tá, constante. Direto, nada de encheção de linguiça, aquele filler pra tudo quanto é lado, pequenas tramas que na verdade fica só encheção de linguiça, não, ela tá constante, cara. Mostrando aqui, desenvolvendo umas coisas, trazendo ideias que talvez até levanta questões, mas eles vão ter que então responder, então vai deixando mais dinâmico. Coisas que na quarta temporada eu achei que teve um arrasto. Só tomar aqui trouxe aqui uma bebidinha. Então eu achei que na quarta temporada teve algumas tramas, tanto que não estão nem falando nessa quinta temporada. Aquele rapaz cabeludo, não sei se ele era... Ele parecia ser latino. Não sei se ele era mexicano ou algo assim. Ele entrou ali na história, cara, e aí tinha aquelas questões do irmão do Will se envolvendo lá, né, com coisinhas ilícitas, tal. Que na verdade, se a gente for ver, aquela trama só servia pra... a ponte era... Porque o que acontece? Um enredo, né? Ele nós estamos no ponto A para chegar no ponto B. A história é aqui para chegar para cá. E nesse meio nós temos as tramas para, como vai chegar daqui a aqui? Como que liga o ponto A com o ponto B? Algumas são boas, mas tem outras que nem isso daí, O papel era o quê? Se você for parar para pensar, eram eles encontrar 11 lá e servir de colocar a 11 naquele tanque para ela ter a conexão lá com o que, não sei o que agora que eu não lembro. Cara, mas aí tinha todo aquele desenrolar ali, o cara, a pizzaria, o Jonathan, né, o nome do irmão do Will. Aí tem esse envolvimento ali com as coisinhas ilícitas, mas que no fim agora, cadê o cara sumiu, ou seja, era uma trama que eles trouxeram só para ligar um ponto A a um ponto B, que foi fraca, na verdade, para mim, pelo menos, foi fraca. Tá certo que assim como a vida, nem tudo tem que ter um propósito e tal. Tem coisas que apenas acontecem de forma corriqueira. O que eu quero dizer? Que tem coisas que eles colocam como trama apenas para ser algo mais leve também. Falar sobre uma determinada coisa de um personagem que está vivendo no momento. No caso ali, o Jonathan estava vivendo aquele momento ali. Então eles estavam na Califórnia, daí o cara trabalhando com pizza. Torna algo assim mais do nosso cotidiano, algo que acontece mais na nossa vida, deixa uma coisa mais normalizada, né? Porque Stranger Things se passa num universo ali, né? São upside down e tal. Então acaba que aborda isso daí, triângulos amorosos, fica uma coisa mais conexão com a gente, seres humanos, uma coisa mais normal, mas que algumas me incomodavam nesse sentido de eu prestar atenção e, pra que isso daí e tal. Mas nessa quinta temporada não tá tendo isso, é só... pelo menos, o pouco que teve foi do triângulo amoroso, que eu até mencionei, acho que foi no primeiro, segundo vídeo, me incomodou um pouco ali, mas eu sei que faz parte disso, né, porque, queira assim, queira não, vão querer falar dos personagens, tem que desenvolver os personagens também, parte amorosa, o que eles querem viver, a complexidade de cada um, o Will, mas eu achei mais inteligente a trama do Will. Achei que foi melhor construído, que a questão que ele tem com a sexualidade dele. Foi algo que serviu para trazer ali, num momento importante, da trama dele, num momento importante do roteiro, trazer algo que para mim acrescentou mais na história. Mas claro que tem também essas questões, fulano gosta de fulano, relações interpessoais, o que cada um pensa, questões pessoais, etc, etc. Mas era só... queria trazer isso daí. Galera, basicamente isso, praticamente 25 minutos aqui de vídeo, batendo um papo com vocês. Consegui trazer o conteúdo e encerrar, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curtem. Compartilha,
Pede aí pro amigo, alguém, comentar, se alguém, vocês conhecem alguém que gosta de Stranger Things, o universo, a pessoa conhece, mostra o vídeo para ela também comentar e trazer aí conhecimento pra gente chegar rumo à reta final de Stranger Things, que agora a partir do próximo do final do mês vai ter a segunda parte. Vou esperar e vou trazer aqui, se tudo der certo, conteúdo para vocês dessa reta final. Espero que vocês tenham gostado então. Falou e até o próximo vídeo. Até mais, galera!